Boa noite, muito boa noite. Está no ar o Tá na Hora Vale comigo, descabelado Vinícius Valverde, diretamente do estúdio da TH Mais SBT, aí para a sua casa. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por nos receber. Aliás, participe pelo 997524005, 997524005. 997-5240-05, este é o WhatsApp através do qual nós nos falamos por aqui, ok? E hoje, atenção, hoje é dia de clássico, bebê, Taubaté contra São José dos Campos, o jogo do burrão contra a águia, o jogo que é o mais importante entre os rivais desde 1979. O segundo jogo das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. É daqui a pouquinho às 20 horas. Sim, daqui a pouquinho às 20 horas você vai... Infelizmente não vai poder acompanhar por aqui, né? Mas nós temos um link, sim, nós temos alguém que está lá a postos. Pedro Coralha nos trazendo toda a emoção do jogo. Burrão versus Águia. E aí, Pedrinho, salve, filho, apareceu? Fala, Vinícius, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Estamos aqui em frente ao Joaquinzão. Eu vou pedir antes para o nosso cinegrafista Claudinei Salles mostrar um pouquinho a movimentação aqui, ó, do meu lado direito. A polícia encostando aqui, olha só quanta gente já na frente do estádio aqui, esperando aquela concentração final, aquele esquenta, porque daqui a pouco a bola rola entre Taubaté e São José. Lembrando que no primeiro jogo foi 0-0 lá em São José dos Campos e agora temos o confronto final entre Taubaté e São José, valendo vaga na semifinal do Paulistão da Série A2. Até pedir pro Claudinei voltar aqui que eu vou conversar com a família. Tudo bom? Boa noite. Como é que é seu nome, meu irmão? Edmilson, boa noite. Edmilson e quem? O Miguel. Edmilson, obrigado por falar com a gente. Os dois aqui trajados com o manto do burrão. Certeza. Quero saber, como você acha que vai ser o jogo hoje? Jogo difícil, não? E o placar? Taubaté hoje leva e o jogo vai ser difícil, não? Vai ser um jogo difícil. A parte Taubaté lá, ele já fez lá no campo do São José lá. Agora aqui no Joaquinzão aqui, Taubaté na cabeça, 2-1 fora o baile. Fora o baile. E você, Miguel, como é que você acha que vai ser o jogo, cara? Vai ser difícil, mas eu acho que nós vamos ganhar. Vai dar Taubaté. Vai dar Taubaté. Esse ano o Taubaté só pra Série A. Se passar então do São José, sobe. Garantido na Série A. Show de bola. Edmilson, Miguel, obrigado por falar com a gente, viu? Bom jogo pra vocês. 1, 2, 3, Taubaté! Aí, ó, tá todo mundo saindo jogando de guerra. Daqui a pouquinho, o ônibus do Taubaté vai passar por aqui. Eles estão montando nessa rua aqui, na Rua Argentina, ó, dá pra você ver todo o aparato aqui, pessoal da mobilidade urbana, polícia militar, porque o ônibus ele vai passar por aqui e vai entrar na Rua Argentina. E aí os jogadores do Taubaté entrarão para fazer o seu aquecimento, a preparação. O São José já chegou, já está aí dentro, foi recebido com todo aquele amor que a torcida do Taubaté já recebeu eles aqui. E a torcida do São José também já saiu da cidade, daqui a pouquinho deve estar chegando por aqui. Existe todo um preparo de segurança para que as duas torcidas possam acompanhar o jogo. E vou mostrar para você agora ali a entrada do estádio, ó. Tem gente aqui acompanhando ainda, tentando comprar ingressos, mas lembrando, ingressos esgotados, e você acompanha todo esse jogo, clássico do Vale, valendo vaga na semifinal da Série A2, amanhã no SBT Esportes e durante toda a nossa programação, tudo atualizado, o que rolar entre Burro e Águia do Vale. Vinícius, daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui no Joaquinzão, tá certo? Obrigado, Pedrão. O pessoal do São José foi recebido com todo amor. A gente imagina, né? Essa rivalidade é tremenda. E tem dois corneta aqui, porque tem uma turma, que é a turma dos corneta lá, do burrão, e tem dois representantes aqui. Um deles, às 6 horas da manhã, despertou assim, ó, porque disse que não conseguia mais pensar em outra coisa, tá desesperado. Você faz assim pra ele, tá assim, ó, tremendo. Salve, salve, é o burrão da Central contra o São José, contra a Águia hoje, decidindo quem segue na A2, né? Lembrando que apenas o campeão e o vice-campeão da A2 sobem para a A1. A A1 é exatamente a divisão do futebol paulista, onde jogam Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Então, quem sabe aí, né? A gente talvez tenha pelo menos um representante, porque um deles hoje já perde
as chances de subir para a A1 do Paulista, ok? Para quem vai a sua torcida, me diga aí, para quem vai a sua torcida? Para o Burrão da Central Taubaté ou para a Águia do Vale San José de los Campesitos, São José dos Campos? Olha, mais uma vez nós recebemos reclamações sobre os fluxos. Ai, como eu adoro. Ai, que coisa deliciosa que é ver os fluxos. Meu Deus do céu. Pois muito bem. Dessa vez foi lá em Taubaté. Moradores da região central da cidade têm pedido muito para que a gente mostre como são lá esses acontecimentos, esses fluxos que tiram a paz, tiram completamente a paz. E tudo isso porque abriu um bar recentemente ali na região e a música alta, a aglomeração, gente armada e usando droga, isso está garantido, quase toda noite. Acompanhe. Som alto durante a madrugada, lixo acumulado nas calçadas e consumo de droga em frente às residências. Assim têm sido os finais de semana de moradores do centro de Taubaté. De novembro, com a abertura desse bar na lateral do posto, a gente perdeu a paz, o sossego, porque eles, além da música do bar, que agora diminuiu devido às ações da prefeitura, mas eles chegam na frente do bar, é uma rua onde as águas são a 45 graus, então eles estacionam lá do lado, abrem a caixa de som e aí ficam até as 3 da manhã com som muito alto, de estremecer janelas no prédio, então você chega no trabalho cansado, você não consegue dormir, tirou totalmente a paz. Além do som, a movimentação com drogas, pessoas armadas, visivelmente qualquer pessoa que passe lá na frente vê que tem pessoas armadas, pessoas usando droga nas calçadas, assim, abertamente. Então, uma região que era tranquila, por exemplo, eu chegava à noite do trabalho, conseguia sair, passar com o meu cachorro. Agora é uma região que a gente perdeu totalmente o sossego, a paz, tanto devido ao som quanto ao tipo de pessoas que têm frequentado o local. Eu vim para cá em novembro de 2024, assim, totalmente tranquilo, sossegado, aí começou assim lentamente. Ouvi barulho, som, mas não tinha fluxo. Então a gente, deve ser uma coisa pontual, não deve ser nada grave ali. Só que aí depois de dezembro, com festas, que as pessoas não se aglomeram mesmo, procuram outros lugares, e em janeiro que começou. E agora, chega perto da quinta-feira, o que acontece? Chega perto da quinta, já começa aquela ansiedade. A gente começa, eu pelo menos, mexo muito com o meu psicológico, porque a ansiedade a gente fica, daqui a pouco começa, meu Deus, vai começar. Até às vezes, remédio a gente tem que tomar para poder não ter esse sabor, de querer dormir e não conseguir. Os moradores reclamam também que a polícia até aparece quando há reclamações, mas assim que a viatura vai embora... Só estresse, liga 90, a polícia vem, às vezes demora um pouco para vir. E quando chega aí, eles se dispersam, ficam todo aglomerado aqui na praça. Tem a praça aqui, ela é bem iluminada, eles ficam ali, aguardando para ver se tem como retornar. Sem contar a droga, que eles usam droga, já presenciei do quarto lá, eles trocando ali, sei lá, se era pino de cocaína, era alguma droga, que eles estavam ali se movimentando nesse sentido. Quinta, sexta, sábado, a gente aciona a polícia, já foi feito um abaixo-assinado, entregue na prefeitura, para o capitão Nascimento e o coronel Pereira, então eles já estão sabendo, se comovem com a situação, mas assim, a gente precisa que alguma atitude seja tomada, porque a coisa vem aumentando muito, o número de pessoas que frequentam, antes ficava, no começo metade da rua, agora a rua já está inteira tomada, se espalhando pelas imediações, e a gente precisa muito da ajuda do poder público, porque sem ele, a gente sozinho não vai conseguir conter isso. O bar que tem tirado o sossego dos moradores fica próximo à Praça Félix Guizar, em Taubaté. O lugar que antes era considerado tranquilo e seguro, agora é palco de apreensão de motocicletas irregulares e até mesmo de assaltos. Nas imagens feitas por um morador, 2 jovens abordam 2 adolescentes, fazem sinal que são armados e roubam as correntes e os celulares dos garotos, que os entregam imediatamente.
Após o assalto, os bandidos fogem de bicicleta. A rua aqui é tomada por jovens que a gente não sabe se eles estão armados, se são drogados. Provavelmente sim, né? Para ficar fazendo essa algazarra aqui. Então a gente tem medo até de descer, entendeu? De chegar um pouquinho mais tarde de algum evento, de casa de familiar, você chegar um pouco mais tarde e ser abordado aqui na frente. Quem vive aqui pede que o bar cumpra as normas de funcionamento e que o poder público cumpra o papel de proteger e de fiscalizar. O bar é recente também, então a gente pede, né, para as autoridades que, sei lá, que feche esse bar. O bar, por lei, ele precisa, né, segundo a vara dele, ele precisa fechar às 22 horas, né, o que não está acontecendo normalmente, mas é preciso que a lei se cumpra, né, é preciso que as pessoas que morem na região tenham paz, possam chegar dos seus trabalhos, dormir e ter sossego para se recuperar para o outro dia de labuta, né. Então não é possível que, né, algumas dezenas de pessoas tirem o sossego de uma região inteira. Eu gostaria que o poder público tomasse ação perante isso. Que coisa, né, rapaz? Como é que pode, bicho? O que tem de bom ficar numa situação dessa? Com gente se drogando, com gente armada. O que tem de bom? O que tem de valioso? Que coisa horrorosa! Como a nossa juventude, como ela está relegada a uma situação precária, a uma situação de, né? Porque eles tinham que acordar cedo para fazer esporte, para trabalhar eventualmente, para criar alguma coisa, para estudar. Não, eles não têm exemplo de nada, não têm bom exemplo praticamente, ou não seguem alguns poucos bons exemplos, talvez, né? Se der a garimpada a gente encontre aí. Isso aí também é uma falta de incentivo, desde pequeno, a estudar, né? A fazer um esporte. Lá nos Estados Unidos, e eu dou esse exemplo porque eu acho que nesse sentido eles são muito vitoriosos, eles têm tantas medalhas olímpicas porque o incentivo é desde sempre, né? E eles incentivam a fazer e eles reconhecem o mérito daqueles que realmente são bons, eles ganham bolsa nas universidades. E lá é o seguinte, a escola pública é praticamente a vida toda, mas as universidades essas são pagas. Mas se o cara foi muito bom no esporte a vida toda, ele é reconhecido e ganha bolsa para entrar nas universidades. O que quer dizer que o cara, se for um bom jogador de basquete, como ele ganhou bolsa, ele é um baita jogador de basquete formado. Isso é exemplo. Isso forja o caráter. O esporte forja a pessoa, né? Edifica as pessoas. Tira elas desse tempo aí de ficar usando droga, de se destruir. E vejam, os números são tão incomparáveis, porque, por exemplo, a gente tem aqui, vamos citar aí os grandes nadadores do Brasil, vai, em nível olímpico. Ricardo Prado, que muita gente nem deve se lembrar da minha época. Antes disso, deve ter alguns bons. O Manuel dos Santos, pronto, baita nadador, antes até, não é da minha época. Ricardo Prado, Gustavo Borges, o Xuxa, Fabiola maravilhosa Molina aqui, o Diogo Iabe, marido dela, nível olímpico, né? O Pereira lá, o Thiago Pereira, não é isso? Falamos aqui de 6 grandes nomes, o Cielo, claro, 7 grandes nomes olímpicos, tem outros, tem a Maranhão, tem outros, mas digamos que sejam o quê aí? Vai, 50, estou chutando 50 grandes nomes de heróis olímpicos brasileiros, hein? E eu digo isso porque aqui no Brasil nós temos mais ou menos coisa de uns entre 13 e 15 mil federados, nadando em piscina adequada, dentro das normas, treinando, federado. O cara participa da Federação de Natação. Nos Estados Unidos, mais de 200 mil. Onde é que tem mais chance de sair um Phelps? Aqui ou lá? Dá para entender? E eu estou falando de uma atividade que é boa, que é a natação, que é o esporte. Tô falando de um. Imagine se esses caras tivessem acesso a tantas outras coisas,
a paixão nacional que é o futebol. A gente começou o programa falando da rivalidade entre o Taubaté e o São José. Você vê faculdade, tem uma faculdade aqui na beira da Dutra, você passa, é só prédio, meu irmão. Não tem um campo, um gramadão, uma quadra, você não vê. Você vê prédio, que gera money para o dono da faculdade. Né? É isso que você vê. Você não vê campo, quadra. Aí, o cara que entra na faculdade do Brasil, ele aprende uma coisa, a beber. Porque já começa no trote, vai encher a cara. Aí o que ele acha legal? Ir pro fluxo. E encher o saco de quem está tentando dormir e trabalhar. E não me vem dizer, você não foi jovem. Eu já fui jovem, mas não fui burro. Né? Porque para mim isso é uma burrice, uma perda de tempo sem tamanho. Em nota, o bar esclarece que não promove, apoia ou incentiva o fluxo ou qualquer outro ato infrator em frente ao seu estabelecimento. Eles tomaram algumas medidas para minimizar o impacto, como mudança do estilo musical, desligar a música mais cedo, fechar mais cedo, colocaram cartazes proibindo o som e posts no Instagram também dizendo que proíbem o som. Eles também dizem que estão unidos com a GCM para garantir a segurança e a ordem pública. E olha, o dono do bar, na verdade, ele não tem culpa disso. A culpa está na estrutura. E outra coisa, a polícia tem que baixar lá, bicho. Porque se eu, como cidadão comum, não posso, não quero, não faço, não ando com droga por aí, por que raios esses moleques podem ficar andando com droga por aí e arma? O que muda? Eles estão em alguma zona de proteção que eu não conheço? É que nem na Cracolândia lá. Entra e pega os caras, bicho. Jaula neles. É jaula, pô. Não, aí fica uma conversa. Baixa lá. Tá com arma, grampei, pega. Se alguém for pego com arma em qualquer lugar, dá uma confusão sem tamanho. Por que raios essa molecada aí pode ficar aí com arma, com bebida alcoólica que de certo pode até parar aí na mão de menores? E a Prefeitura de Taubaté também falou com a gente mais cedo sobre esse fluxo que fica ali perto. É a Praça da CTI essa daí? É a CTI? Pelo amor de Deus. Veja só a resposta da Prefeitura. Esse local não é o único que tem demandado a Prefeitura. Então, vários outros estabelecimentos estão sendo aportados denúncias junto ao sistema de ouvidoria da Prefeitura e o Poder Público tem dado a resposta. Então, operações são realizadas ali em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, com a Mobilidade Urbana e com o Departamento de Fiscalização de Posturas. Esse local em particular, ele já foi notificado e já foi multado por descumprimento das normas que o estabelecimento está sujeito. Agora, nós instauramos um procedimento administrativo, estamos gerando evidências e vamos chamar o responsável do local para assinar um termo de ajustamento de conduta. Em ele se adequando, resolvido o problema. Agora, ele não se adequando às condições que serão colocadas, nós vamos reportar essas análises, vamos reportar ao departamento específico que gera autorização, que gera os alvarás, caça-alvarás, para que esse departamento da Prefeitura tome conhecimento e a nossa sugestão, se ele não se adequar, é para que realmente limite o horário e até mesmo, se for o caso, o fechamento do estabelecimento. O que não pode é a população do entorno estar sendo prejudicada no seu descanso em detrimento dessa bagunça toda, né? Claro que a atual gestão é defensora, nós somos defensores do empreendedor, daquele que quer empreender, que gera emprego. Entretanto, esse direito, ele não sobrepõe ao direito das demais pessoas que querem descansar. A Polícia Militar tem feito presença, marcado presença ali, e numa dessas ações foi apreendido arma de fogo naquele local. Então, isso nos gera mais preocupação e nos impulsiona a tomar uma medida mais radical, se necessário for. Então, a gente espera que não precise chegar ao ponto de fechar o estabelecimento. Então, nós vamos chamar o proprietário, vamos discutir com ele
toda essa problemática, toda essa nossa preocupação de não acontecer algo mais grave ali naquele espaço. Veja, olha só, olha a loucura. A gente acabou de ler a nota aqui do pessoal que é dono do bar, né? Eles se manifestando. Aí a prefeitura se manifesta e a culpa parece que é do dono do bar. Eu tantas vezes falo daqueles casos das adegas, né? Nesse caso aí, veio aqui se manifestar, aliás, espaço que a gente sempre dá, veio se manifestar o dono. E eu, claro, tenho que acatar o que ele disse e entender que ele está sendo muito honesto, inclusive porque veio aqui, nós cedemos espaço e ele publicou a nota, deu a nota para que a gente lesse, falando que, ó, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fechando mais cedo, eu estou baixando som, eu estou discutindo sobre música, eu estou colocando cartaz pedindo para que não coloquem música alta, eu estou fazendo minha parte. Mas neste país aqui, empreender mesmo é coisa para maluco, porque é sempre a culpa do empreendedor. Alô, prefeitura, com todo carinho, todo respeito, vocês estão começando aí, né? Porque essa gestão aí não é mole, não, né? Já recebemos aqui o prefeito 2, 3 vezes. Mas vem cá, fio. É a polícia que tem que ir lá, meu irmão. É a polícia, que dúvida, é a GCM que tem que ir lá fazer alguma coisa. Porque lá tá tendo uma desordem. Não tá na lei, não existe uma lei da tal da, como é que é? Da perturbação de ordem pública e tudo mais. Perturbação, não existe lei? O que é, o meu diretor? Bom, então, se é um incômodo a qualquer hora do dia, se é um incômodo, é passível da polícia ser chamada. Pois aí está. Pô, está aí, bicho. E não é nem qualquer hora do dia só. É altas horas da noite, pô. Com o pessoal querendo trabalhar. Então, sabe? É a polícia que tem que ir lá, pô. Alô? É a polícia. É a GCM que tem que ir lá. Pega 2, 3 viaturas, vai ver como o pessoal dá chispa. Nesse país aqui, empreender é coisa para herói, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço enorme para a Rose da Eletrofer. Alô, Eletrofer. Bicho, a Eletrofer tem os melhores preços mesmo, atendimento de qualidade em materiais de construção. Estou falando isso porque já fiz uma casa inteira com eles. A Rose, o marido dela, o Levi, eles sabem tudo. E eles estão nos assistindo aqui. Eu falei de empreendedorismo, me lembrei deles. Um abraço mais uma vez para a Rose, o Levi, toda a família da Eletrofer. Olha, uma briga familiar terminou com um atropelamento em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, o filho de 21 anos atropelou o próprio pai na noite de segunda-feira para defender a mãe e a irmã de uma possível agressão do pai. De acordo com o relato dos policiais e da própria família, o homem chegou em casa no bairro Vila das Flores, visivelmente embriagado, passou a ameaçar a esposa e a filha, inclusive tentando bater na mulher. Bom, ela fugiu para a rua, conseguiu chamar o filho pedindo ajuda, o rapaz chegou de carro, acalmou a mãe e a irmã. Quando o pai saiu da casa, correu atrás da esposa para agredi-la, então o jovem... Pensa no que esse cara passou pela cabeça dele. Teve que jogar o carro contra o próprio pai. O pai ficou ferido e está internado no Hospital da Vila Industrial. Esse homem tem histórico de violência doméstica, inclusive com prisão anterior pelo mesmo motivo. Mãe e a filha pediram medidas protetivas. O caso está sendo investigado como legítima defesa do filho. E tá certo, pô. Que loucura que é essa? Agora, quanto tempo mais vai levar deixando esse bicho solto, porque isso aí não é gente, né? E depois a gente aqui anuncia a tragédia. Aí é como se a culpa fosse da imprensa, né? Ah, a imprensa, esses jornais sensacionalistas que adoram uma tragédia. Não! Veja, a gente está mostrando aqui antes da tragédia acontecer e sinalizando, prende esse cara. Alô, GCM, vai lá no fluxo, em Taubaté. A gente tá pedindo antes, pô. Agora também não posso eu pegar uma arma e ir atrás lá deles, né? Então,
Um caboclo desse, tá no hospital, já grampeia ele já, pô. Leva a tomar um presta atenção na delegacia. O próprio filho teve que jogar o carro em cima do cara. Você acha que o cara tava pouco louco? E já foi preso por outra atitude como essa? Porra, prende esse cara, meu. Ah, mas ele já foi preso, não adiantou. Reincidente, tem que ter algum agravante. A gente só fala aqui de progressão de regime. A gente só fala de progressão de regime. Os caras param de soltar pum no presídio e já ganha progressão de pena. Não, esse mês ele pode sair porque ele não soltou o pum. Porque parece que é isso. Ah, ele não soltou nenhum arroto esse mês. Ele pode progredir de regime aqui dentro. Faz o inverso, pô. Fez, reincidiu, jaula e jaula mais tempo, pô. Dá licença, vai se catar pra lá, pelo amor de Deus. 2 homens envolvidos em um homicídio foram presos por policiais militares em Lorena. O crime foi no sábado passado, vejam aí as imagens. Com a dupla foram encontrados um revólver, munições, papelotes de cocaína, 4 celulares e uma quantia em dinheiro. Eles foram conduzidos à delegacia de Lorena e autuados por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Bonzinhos eles. Um deles também era procurado por roubo. Olha aí. Por que está sendo procurado? Porque não foi preso, por óbvio. Está solto porque um caboclo desse. E você vê que eles vão progredindo, não de regime, eles vão progredindo nos crimes, né? Antes foi por roubo, agora é homicídio, tráfico, todos boa gente. São as vítimas da sociedade. Gostou dessa vítima da sociedade? Você que eventualmente me assista e goste deles, entenda que são vítimas da sociedade, pega eles, porque para jaula eles não vão, né? Cadeia eles não estão pegando. Leva para casa, leva para sua casa, dá de comida na boquinha dele, faz o que você quiser com ele. Tira da rua, só para eles não incomodar nós. Dá licença. Podia ser na casa dos juízes, né? Na manhã de hoje, por volta das 9 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para um resgate especial, um animal silvestre em situação de risco. Um agente de controle de vetores do município encontrou uma paca, isso sim, em um buraco. Estava ali perto da trilha que leva à Cachoeira Três Tombos. O nome da cachoeira também não é bom, hein? Comunicou o caso ao agente do Parque Estadual que acionou os bombeiros. A equipe então percorreu a trilha e localizou o animal que estava em estado debilitado, com ferimentos e larvas nas feridas. Após o resgate, a paca foi transportada em segurança e entregue ao médico veterinário local para os devidos cuidados. A paca pequenininha, bonitinha a paca, rapaz. Resgataram a paca perto da Cachoeira Três Tombos. Você imagina o que é segura essa cachoeira? Ela chama Três Tombos, para chegar no mínimo 3. Bom, vamos para o nosso intervalinho. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais Tá na Hora Vale. Fica por aí. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. De volta por aqui com o nosso quadro Conecta Mais Saúde. Hoje o Rafael Piva entrevista a doutora Marília Furquim, que é reumatologista, e vão falar sobre gota, uma doença reumatológica que atinge muitos brasileiros. Veja.
Muito boa noite, Vinícius. Hoje a gente vai falar sobre uma doença que está presente em diversas casas espalhadas por todo o Brasil. A gente vai falar sobre gota. Gota é uma doença reumatológica e para a gente falar sobre essa doença, eu trouxe a doutora Marília Furquim. Ela é reumatologista e doutora pela USP em Ciências do Sistema Músculo-Esquelético e vai trazer várias dicas aqui para a gente. Tudo bom, doutora? Bem, boa noite. Boa noite. Doutora, para a gente começar um pouco sobre a nossa entrevista aqui, eu queria entender um pouquinho o que é a gota. A gota é a doença articular causada pelo excesso de ácido úrico no corpo. Ácido úrico é normal, todo mundo tem, eu tenho, ele é um produto normal do nosso metabolismo, nosso corpo naturalmente produz. Só que quando ele está em excesso, ele deixa de ser solúvel, porque normalmente ele está dissolvido no nosso sangue. Mas quando nós temos níveis mais altos, ele começa a formar pedrinhas. É igualzinho a gente pegar, por exemplo, um copo de leite e colocar achocolatado. Até certo ponto a gente consegue dissolver, mas se colocar demais, pode mexer o que for, que ele começa a formar aquelas pedrinhas. Essas pedrinhas que a gente chama de cristais de ácido úrico, eles se formam dentro das articulações, dentro das juntas do nosso corpo, gerando uma resposta inflamatória. Então começam a inflamar as articulações ficam inchadas, doloridas, o paciente sofre bastante com essas crises agudas de inflamação articular. Até tem pergunta do pessoal também, que a gente recebeu ao longo da semana, falando justamente sobre isso, que a pessoa, às vezes, ela até fica com um movimento limitado, não consegue se movimentar pelas dores, né, que a gota pode trazer, né? Fica muito dolorida, dentre as doenças reumáticas é uma das mais dolorosas, assim, no momento da crise, e é muito comum que haja também edema, que é um inchaço, aumento de volume da articulação, e a vermelhidão, a hiperemia articular. Então, quem bate o olho já sabe como que é uma crise de gota, tá realmente inflamado. Não tem dúvida. E doutora, a alimentação tem um papel fundamental no tratamento da gota. Você poderia falar um pouquinho do que pode, o que não pode? Eu sei que tem algumas restrições, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria esclarecer assim, é que a gota não é uma doença causada por um erro alimentar, pelo estilo de... Ah, olha só, isso é um ponto bem importante, que muitas vezes as pessoas acham que pela alimentação você acaba adquirindo a gota, né? Não é isso que acontece. Existem diversos fatores envolvidos no mecanismo do surgimento da doença. O principal é genético, então não é todo mundo que come aí os alimentos que são associados à gota que vai desenvolver gota. Mas a gente sabe que quando a pessoa tem um ácido úrico elevado, às vezes tem alguns alimentos ali que causam uma elevação mais acentuada e podem deflagrar, causar uma crise aguda de gota, tá? O pessoal fala muito de carne vermelha principalmente, e bebidas alcoólicas, mas não é só isso. Tanto que existe gota em vegetariano, em vegano também. Olha só! Mas os principais alimentos associados, assim, que são associados ao maior risco de causar uma crise aguda de gota, realmente são a carne, principalmente a carne vermelha, as bebidas alcoólicas, todas elas, mas dentre as bebidas alcoólicas, a que tem maior risco é a cerveja. Olha só, o pessoal que gosta da cerveja, né, já tem que ficar atento, viu, Vinícius? Já vamos deixar essa dica aí pro pessoal. Geralmente, a segunda-feira é o dia da crise de gota, depois que a pessoa no fim de semana fez um churrasco e tomou uma cerveja, o risco é bem maior aí depois de algum evento desse tipo. Mas também frutos do mar, peixes, alguns grãos, por exemplo, feijão, grão de bico, e mesmo bebidas ricas em frutose, como, por exemplo, bebidas açucaradas ou suco de laranja, que é uma bebida que a gente, assim, coisas que a gente sabe que são saudáveis e normalmente consumidas por todos, né? Mas o que eu gosto de deixar claro para os pacientes, Rafael, é que assim, a gota não é tratada pela alimentação. É claro que evitar esses alimentos quando a gente não está ainda no nosso alvo de ácido úrico, porque o tratamento tem um alvo. Eu dou o remédio e tem um objetivo ali no exame de sangue, que é ácido úrico abaixo de tanto. Tá. Quando eu ainda não estou nesse alvo, o consumo desses alimentos vai causar uma crise. Mas o objetivo do tratamento é, com remédios, deixar o ácido úrico abaixo do nosso alvo terapêutico, dentro do nosso alvo terapêutico. Perfeito. E com isso a pessoa vai ter liberdade para tomar as escolhas dela e consumir, ter o estilo de vida que ela escolhe. Ah, perfeito. Então, a partir do momento que você tem o ácido úrico controlado, você pode retomar
uma vida, vamos dizer, mais normal, né, do que... Porque os pacientes, eles recebem o diagnóstico e ficam, assim, como aquela sentença. Nossa, eu nunca mais vou poder comer um churrasco, nunca mais vou poder tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. A pessoa deixa de comer feijão, que é uma coisa que Sim, é verdade. prato do brasileiro, né? Uhum. Então, não existe isso. Eu sempre explico. Calma, a gente vai controlar com remédios, o tratamento é medicamentoso. Tá. E você vai poder ter maior liberdade aí na sua alimentação. Muito bacana, doutora, foi muito esclarecedor, viu? Nosso papo, eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês que estão em casa. E a partir do momento, algum sinal, né, que você ali, de repente, são dores nas articulações, né, doutora? Os sinais são importantes, fiquem atentos a esses sinais e procurem um reumatologista para fazer o diagnóstico correto. Pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês. Doutora, queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer, eu te agradeço. Que bom. É com você, Vinícius, aí no estúdio. Você é de casa, certamente já teve aquele boleto que deu alguma dor de cabeça na hora de pagar, né? Agora imagine quando esse problema é causado por um serviço que você nem sequer contratou. Veja só essa reportagem com mais um tipo de golpe que se prolifera pelo Brasil. Há quase um ano, a Tamires decidiu abrir uma MEI, uma microempresa individual. Mas apenas 2 dias depois, recebeu um e-mail informando que havia uma taxa extra a ser paga e um boleto. Foi o primeiro de dezenas. Tentei contato algumas vezes para entender em que momento foi, né, falado aquilo, em que momento foi contratado ou solicitado ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Obviamente não tive nenhum tipo de retorno. No caso da Tamires, a empresa emissora do boleto é a Ecom Internet e Tecnologia, que está em nome de Jonathan Gomes Alves. O empresário também aparece como sócio de outras empresas, entre elas a DM Internet, Tecnologia e Publicidade, que se apresenta como uma agência de marketing digital. No site Reclame Aqui, são mais de 500 reclamações, a maioria por cobranças indevidas. Este advogado também foi vítima. Segundo ele, o golpe começou em uma ligação com uma oferta de serviço digital. Eu desliguei o telefone, de repente me chega um boleto com um valor cobrando R$150 e se eu não pagasse meu nome iria para protesto. Eu esperei para ver, meu nome foi protestado, hoje eu estou em processo com eles de indenização. Ana trabalhou em uma dessas empresas de Jonathan e afirma que era orientada a cobrar insistentemente. Eu vou usar a palavra correta, era grossa. Então, o cliente era ameaçado o tempo inteiro, ou que se ele não pagasse, ele teria o CNPJ dele negativado. Hoje, ela também entrou na justiça alegando que não recebeu os direitos trabalhistas. O que foi achado no nome da empresa? Nada. Literalmente não achou nada. A princípio que dava para ver que é aquelas empresas de fundo de quintal, né? Nós procuramos a defesa de Jonathan, que não quis se pronunciar. Somente pelos meios legais. Não vamos nos posicionar a respeito enquanto não recebemos as intimações. Basta uma pesquisa rápida na internet para descobrir e-mail, telefone e até o nome e CPF de microempreendedores individuais. Em posse desses dados, é possível emitir uma infinidade de boletos de serviços que nunca foram contratados. Uma espécie de isca que pode confundir quem tem um pequeno negócio. Este especialista em direito do consumidor destaca que, em muitos casos, como os valores dos boletos não costumam ser altos, as vítimas pagam uma cobrança indevida para evitar mais dores de cabeça, como entrar com uma ação. O primeiro ponto importante é registrar uma ocorrência policial, porque isso pode caracterizar, em tese, o crime de estelionato. Verificar a procedência desse boleto, verificar se esse boleto tem um respaldo jurídico, é mesmo um boleto que foi combinado, no valor que foi combinado, e se está pagando para a pessoa certa. Só pague boletos depois de conferir essas informações. Rapaz, pagar os nossos boletos já é ruim, pagar boleto inventado, então creia em Deus Pai. Vamos para o nosso intervalo já, eu tô de volta, fica por aí.
Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Eu ofereço a menor parcela. E eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Ué, briguem aí, eu só quero pagar menos. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. No TH Mais Notícias, você confere tudo da política e da economia, da região e do país. Empreendedorismo, meio ambiente, comportamento e cultura também passam por aqui. Eu sou Gabriela Leite e a gente se encontra às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TH Mais SBT. Atenção, atenção, tem uma novidade na área, uma novidade com a qualidade da Cooper. Chegou o iogurte natural da Cooper, um produto saboroso, saudável, feito com a qualidade do puríssimo leite pasteurizado da Cooper, que você já conhece e, claro, não troca por nada. O iogurte natural Cooper não tem conservantes nem aditivos e mantém a tradição de uma receita 100% caseira e deliciosa. Gente, esse copinho que vocês estão vendo é a medida certa de sabor, de saúde para todas as horas do seu dia. No café da manhã, no lanchinho da tarde e até mesmo para aquela pausa no horário de trabalho. Eu nem preciso dizer que, além de ser gostoso demais, o iogurte da Cooper é uma fonte de vitaminas, nutrientes, proteínas e também de lactobacilos vivos, que são fundamentais para a saúde da nossa flora intestinal, não é mesmo? Agora que você já sabe qual é a novidade, é só dar uma passadinha nos supermercados e padarias aí pertinho da sua casa e levar essa delícia para a sua família. Iogurte natural Cooper, naturalmente cremoso, saboroso e saudável. E olha, aconteceu ontem aqui em São José dos Campos, a gente falando em agro aí, né? Na sede da Cooper, inclusive, um evento de reivindicação por melhorias na agricultura aqui da nossa região. Importante esse diálogo aberto, capitaneado também pelo pessoal da Cooper. Assista. O evento foi sediado na Cooper, em São José dos Campos, e reuniu empresários do setor agro, prefeitos e também contou com a participação do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai. Uma região importantíssima, com um potencial gigantesco de evoluir ainda mais no agronegócio. Aqui ainda tem muito pasto degradado para a gente transformar em área cultivável, área produtiva. Isso gera prosperidade e também mitiga os efeitos das mudanças climáticas. E uma região que foi muito importante na bacia leiteira, ainda é. Dá para a gente potencializar esse trabalho e a gente está fazendo isso através de crédito, de seguro rural, de assistência técnica. É muito importante para a gente, né? O governador Tarcísio veio aqui ouvir as nossas reivindicações, as nossas necessidades em relação ao agronegócio, né? Veio pedir para a gente priorizar 3 equipamentos, 3 demandas do nosso município, para que a gente possa fomentar, né, a agricultura no nosso município. Monteiro Lobato é uma cidade com grande potencial turístico, mas também nós temos grandes produtores de leite, tem produtor de mel, e essa parceria do Estado com o município ela é muito importante. Paraibuna tem no município 64% da população vivendo na zona rural. E a grande produção econômica nossa também é a pecuária e a agricultura. Nós temos hoje 1.300 quilômetros de estradas rurais. E como disse o secretário Guilherme Piai, o que o produtor quer são boas estradas. Então nós estamos aqui procurando essa parceria com o governo do estado de São Paulo para que a gente possa cada vez mais melhorar essa malha viária para o agricultor, para a pecuária e também fortalecer ainda mais a economia do município. E com certeza, com o auxílio do governador Tarcísio, nós vamos alcançar tudo isso. Nós temos uma reivindicação muito forte que ele está se esforçando em nos ajudar. Nós somos uma bacia leiteira, tanto São José como todo o Vale, de leite pasteurizado resfriado. E esse leite é o que participa do programa Viva Leite já há mais de 30 anos. E hoje existe não digo trabalho, mas existe algum lobby para tentar prejudicar
a distribuição do Viva Leite com leite pasteurizado. E com esse objetivo, a gente levou a ele a nossa reivindicação, principalmente para que volte, porque esse programa foi criado dentro da Secretaria da Agricultura, com 2 objetivos, que era atender o carente e atender o produtor de leite paulista. Porque o único leite que realmente é paulista é o leite pasteurizado. Guilherme falou sobre o apoio do Estado aos agricultores e pecuaristas da região, que é diversificada e inclui a produção de leite, arroz, banana, carne bovina e mandioca. Além disso, anunciou um novo projeto da pasta, em criar uma diretoria de cooperativas. É a reforma administrativa da Secretaria, nós estamos enxugando cargos comissionados e aí nessa reforma nós aproveitamos para criar a diretoria do cooperativismo, uma estrutura administrativa para dar suporte às cooperativas. São quase 200 cooperativas agrícolas no estado de São Paulo, com aproximadamente 200 mil produtores, é praticamente metade do que a gente tem. Então são uma joia rara do nosso estado e merecem todo o nosso suporte. E nós fazemos muitas parcerias da Secretaria de crédito, de validação de CAR, no PEPAS, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, junto às cooperativas. Olha, nós voltamos agora a falar ao vivo com Pedro Coralho, o nosso repórter que está no estádio Joaquinzão. Sim, o Joaquim Moraes Filho, lá em Taubaté, para acompanhar a partida decisiva entre Taubaté e São José dos Campos. Pedrão, tô vendo aí que você já está dentro do Joaquinzão, filho. Exatamente, Vinícius. Até pedi para o Claudinei mostrar um pouquinho aqui a entrada dos torcedores, que já começam a tomar conta das arquibancadas, lembrando que foram vendidos aí quase 9 mil ingressos. O estádio cabe cerca de 12, 13 mil torcedores, mas por conta da segurança e também por licença do Corpo de Bombeiros, a capacidade foi reduzida. Então, cerca de 7.500 torcedores do Taubaté e 1.000 torcedores do São José que ainda estão chegando por aqui. E Vinícius, informação agora é que essa é a primeira vez que no Joaquinzão teremos o tão famoso e polêmico VAR, é a primeira partida no Joaquinzão que teremos a participação do VAR. E em primeira mão, passando para você aí de casa que vai acompanhar o clássico do Vale, as escalações das 2 equipes que eu tenho aqui em mãos já. Vou passar para você primeiro o time da casa, que entra agora o São José entrando em campo para o aquecimento. Equivoquei um pouquinho, o São José entrando em campo para o aquecimento, a torcida recebendo com o maior carinho, como eu disse anteriormente. Bom, passando a escalação, o time da casa, no gol, Douglas, Baldini, Caio Felipe, Frazan, Marcão, Ailton Santos, Lucas Venuto, Marinho, Claudinho, Gleicinho, Rafinha e Gutierrez. Esses os comandados aí pelo técnico Alberto Félix. E o São José que vem aquecer bem atrás da gente aqui, recebendo o calor da torcida taubatiana. No gol, Ariel, Léo Pereira, Vitão, João Ramos, Felipe Borges. No meio campo, Pablo Gabriel, Martinelli, Wesley, Bruno Menezes. E no ataque, Thiago Robin e Vinícius Tanque. Esse o time do técnico Paulo Roberto Santos, que daqui a pouco saberemos quem continua vivo na Série 2 de 2025. Taubaté ou São José, um só sairá daqui com a vaga para a fase semifinal e continuará sonhando com acesso à elite do Paulistão. Vinícius, é contigo no estúdio. Valeu, Pedrinho, todo sucesso do mundo aí. E olha, a gente deseja, acima de tudo, que seja um jogo limpo, bacana, né? Que vença o melhor e que não tenhamos brigas, né? Nenhum tipo de manifestação. Vamos dar um exemplo aqui no interior, pô. Vamos mostrar para os caras, né? Como é que se faz uma disputa esportiva, pô. É isso, é futebol, né? E estou dizendo tudo isso porque realmente é o jogo mais importante, o confronto mais importante entre as 2 equipes desde 1979. Naquela época, naquela ocasião, quem ganhou foi o Taubaté, foi isso? É isso que diz que é um time memorável e tal. Deixa eu mandar um beijo aqui para Camille, a vovó Fátima de Caçapava mandou a fotinha aqui da Camille. Ah, bonequinha, obrigado aí a vovó Fátima, um beijo para Camille. Tantas pessoas nos escreveram, muito, muito obrigado a quem participou por aqui. Vinícius, a gente chama a polícia, mas eles nunca vêm, isso é lamentável, falando lá do fluxo lá de Taubaté, hein? Vinícius, Emerson de Jacareí, obrigado, Emerson, pela participação. Vinícius, muita saúde, paz, prosperidade, amém. Solta a voz aí, mete a boca no trombone, eu sou o Guto Nobre de Ilhabela, valeu, Guto.
Marcos de Jacareí, abraço para você, para a irmã dele também, a Adélia. Muito obrigado. Dona Maria do Branca Nuvem, é isso? Campos do Jordão, muito bom programa, nota 10, obrigado. Obrigado a todos que nos escreveram aqui, obrigado pelo carinho. Continuem nos escrevendo, continuem nos dizendo aí quais são os problemas que a gente sempre vai tentar resolver e ajudar. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Se ele assim permitir, amanhã a gente está de volta. Beijo, fui!